todos, colegas, lideranças, parceiros, imprensa, para comemorar os 60 anos da extensão rural no Rio Grande do Sul. O calendário do setor produtivo do Rio Grande do Sul marca no dia 2 de junho a fundação da Ascar, que desde 1955 está presente no cotidiano dos agricultores familiares. A instituição se tornou a representante natural do Serviço Oficial de Extensão Rural do Estado e ficou no solo gaúcho uma trajetória construída pela tenacidade e dedicação de profissionais que colocaram em ação ininterruptamente a melhor e mais atuante das políticas públicas do governo do Estado. A Emater atende às demandas diárias de seu público, formado por agricultores familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, assentados, um contingente superior a 220 mil famílias bem assistidos, em 494 municípios do Estado. Para realizar este trabalho, conta com a dedicação de 2.543 empregados. Em Porto Alegre, está localizado o escritório central, que garante o suporte necessário aos escritórios regionais. Pelo Estado, a Emater está distribuída em 12 regiões, divididos pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, COREDs. Em Frederico Westphalen, o escritório regional da Emater foi inaugurado em 5 de dezembro de 2012. Abrange 42 municípios das regiões Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. Cerca de 35 mil famílias do meio rural. O escritório regional, através de seu corpo técnico qualificado, presta suporte para os escritórios municipais. Compõe a equipe do escritório regional o gerente Francisco Friso, o gerente adjunto Mário Coelho da Silva, os assistentes técnicos regionais de organização econômica Gaspar Scheid, de sistemas de produção animal Valdir Sangalete, de recursos naturais Carlos Obzerski, de sistemas de produção vegetal Edson Dornelles, da área social Marlete Perosa Piai e Dulcineia Rashomer, os supervisores Leonir Bonavigo, Jacinto Tamioso, Clairto Dalforno, Hernaldo Taborda de Lima e Ronaldo Carbonari. Fazem parte também da equipe do escritório regional a jornalista Marcela Busato, a contadora Marileia Oliveira Piton, o técnico em informática Renan Tafarel, os assistentes administrativos Deise Cândido, Laís Pereira e Zaqueu Oliveira, e auxiliar de serviços gerais Nilza Dalganton. Essa então é a equipe do escritório regional. A Emater está presente em 494 municípios do estado, com sede física em todos eles. Em Frederico Westphalen, escritório municipal da Emater conta com o trabalho dos técnicos em agropecuária Antônio Carlos Groho e Alessio Lapazinho, do engenheiro agrônomo Matheus Stefanello, da extensionista da área social Vera Isabel Canciano, da médica veterinária Cristina Wagner e da assistente administrativa Bruna Belvezan. O escritório municipal da Emater atende em Frederico Westphalen famílias de 46 comunidades do interior, aproximadamente 750 famílias, através da execução de políticas públicas, realizando atendimentos, visitas às propriedades, reuniões, cursos, excursões, dias de campo, feiras, visando o desenvolvimento rural sustentável das famílias do meio rural. Essa então é a equipe do escritório municipal. O regional de Frederico Westphalen conta ainda com a unidade de cooperativismo, formada pelo sociólogo Flávio Vogt, a administradora Márcia Facim, a contadora Lia Helena Rocha, o engenheiro agrônomo Mairo Trentin Belvezan, o tecnólogo em desenvolvimento rural Marcos Pandolfo e pela assistente administrativa Cleide de Oliveira.
A unidade de cooperativismo foi criada em 2011 para atender as demandas das cooperativas do ramo agropecuário e de produção da região. Hoje, a unidade atende 28 cooperativas, desenvolvendo ações de gestão, planejamento e desenvolvimento associativo, através de atividades de formação, produção, comercialização e intercooperação. Todas as ações estão associadas ao trabalho de assistência técnica e extensão rural desenvolvidos pela Emater. Essa é a equipe da unidade de cooperativismo. A região de Frederico Westphalen conta também com a unidade de classificação, composta pelos técnicos em agropecuária José Alírio Dupont e Adelir Ângelo Zanata, e pelo classificador Luiz Carlos Farias Pires. A unidade de classificação atende operações referentes à alimentação humana, exportação, acompanhamento de embarque e compra pelo poder público. Entre os produtos classificados estão feijão, soja, milho, trigo, amendoim, lentilha, ervilha, pipoca, canjica e cevada. Sobre o volume classificado para alimentação humana, são em média 1.300 toneladas por mês. O acompanhamento de embarque com análise da matéria-prima, como soja, milho, trigo e cevada, resulta em uma média de 3.360 toneladas por mês. Essa então é a equipe. Um pouco mais dessa história, convidamos os senhores Paulo Menla, que falará sobre os clubes 4S, importante trabalho desenvolvido em todo o estado, e a extensionista Vera Isabel Cancian, para relembrar alguns momentos importantes que fizeram parte da extensão rural. Permito-me então que, na pessoa do presidente regional e também na pessoa do nosso prefeito, eu possa cumprimentar a todos vocês dizendo um bom dia. Quero dizer o seguinte: se eu tivesse o dom da palavra, provavelmente eu poderia ficar aqui talvez a manhã inteira tornando a paciência de vocês para falar do que a gente viveu durante essa vida, da experiência que a gente teve através dos clubes 4S. Vivemos, a minha geração foi de uma época de um grande abismo entre a cidade e o interior. Valia muito aquela música do saudoso Teixeirinha, não ri seu osso daquele cor. Porque assim, na época parecia que o agricultor, aquele lado meio rural, ele não tinha direito a nada. Ele não poderia ter uma vida mais digna, jamais ter um carro, né, nem uma informação. Isso era direito das pessoas da cidade. Nesse contexto, acredito que a Emater, através da criação dos clubes 4S, aos quais eu tive participação, foi a grande responsável, não só pelo desenvolvimento econômico, mas também pelo desenvolvimento social das pessoas, principalmente dos jovens da época, onde eles puderam então descobrir se a vocação deles era a agricultura ou, de repente, talvez algum trabalho na cidade. Muitos que eu conheço, dos meus colegas que passaram pelos clubes 4S, hoje estão na cidade, mas levam uma vida realizada, uma vida, né, satisfeitos com aquilo que escolheram. Eu escolhi a minha moradia, né, fixei no interior e continuo morando no interior, apesar de trabalhar na cidade também. Consegui conciliar as duas coisas, continuo agricultor e exercendo também a minha atividade urbana. Os clubes 4S foram importantes, porque assim, nós não tínhamos conhecimento de nada. Através daqueles projetos pequenos, de lavouras demonstrativas, de hortas demonstrativas, a gente conseguiu então descobrir
novas tecnologias, novos rumos, e que estão hoje, né, pessoas com bom poder aquisitivo, permanecendo lá na agricultura, né, trabalhando, mas que começou lá. Começou através dos clubes 4S, através do esforço dos agrônomos, dos extensionistas da época, e que continuam até hoje visitando as comunidades lá do interior, fazendo o trabalho, indo lá, convidando, né, mostrando novas tecnologias, adequando as pessoas à realidade. Isso é muito importante. Então, o que eu poderia dizer é parabenizar a Emater pelos seus 60 anos, né? Realmente ela trouxe um resultado muito grande. Claro que muita coisa ainda temos a conquistar. Evidentemente, a gente sente que talvez os nossos governos não pensam que nem nós, né? De valorizar mais o setor primário, para que a gente possa ser mais assim independente, né? Para que a gente também possa dar valor àquilo que a gente produz. Porque no momento nós produzimos, mas ainda não somos donos daquilo, nós não conseguimos ainda dar o valor daquilo que a gente produz. É de acordo com a oferta e a procura. É um pouco diferente daquilo que se produz na cidade. A gente fabrica um carro, ele vale tanto. Agora nós produzimos lá na agricultura, a gente nunca sabe o que vai valer. E assim também outro setor, principalmente o setor leiteiro, né? Que sai lá com tanto carinho, com tanta dedicação lá da fonte, né? E depois ele é adulterado, chega na mesa do consumidor talvez totalmente adulterado. Então isso ainda nós temos que conquistar, temos que chegar à perfeição. Nosso abraço para vocês e muito obrigado. Vera, contigo. Bom, meu depoimento como extensionista da Emater é dizer que quando eu via a Cleci ir fazer os cursos lá no interior, o meu sonho como menina era ser extensionista também. E hoje eu estou aqui. Faz alguns anos, né, que eu entrei na Emater, e quando a gente entra na Emater, a gente passa a fazer parte de uma grande família. E às vezes eu me pergunto, quem é a Emater? A Emater são todos os meus colegas. A Emater é o regional, a Emater é o central que nos apoia, a Emater é aquelas famílias rurais que a gente trabalha, a Emater é aquelas famílias e aquelas mães, como eu trabalhei ontem lá com as mães do Promenor. Essa é a Emater. Essa é uma Emater que já está aqui há 60 anos, que como todas as instituições passam por dificuldades, passam por problemas. Eu, nessa minha trajetória, já passei por alguns problemas, a Emater, já sei de todos os problemas que já aconteceram, mas nós estamos aqui. Nós estamos fortes, nós estamos atuantes, porque o nosso objetivo principal é o nosso agricultor. E eu tenho uma alegria muito grande dentro de mim, poder ir lá no interior, conversar com aquelas mulheres e ouvir delas, como eu ouvi essa semana uma me dizendo: Vera, é tão bom, né, Sandra? Foi lá no teu grupo. É tão bom isso que você nos ensina, porque quando eu estou lá depressiva, chateada, eu lembro daquilo que tu está ensinando e eu vou lá fazer, eu melhoro, minha cabeça fica melhor. Então esses depoimentos é tão bom, e essa semana eu fui com o Juliano também, lá na Marileia, numa fábrica de cuias, e ela me disse, o Juliano olhou assim e disse: para onde que vai essas cuias? Vai para a Alemanha. Mas como para a Alemanha? Eles ouviram aquele programa de televisão que foi feito pela Emater, assistiram, gostaram das nossas cuias e eu estou mandando cuias para a Alemanha. Então, eu acho que um pouco é esse o nosso papel, né? Esse o nosso trabalho lá no meio rural. E o meu em especial, gente, porque eu trabalho com as mulheres. E as mulheres é um ser especial. Queiram vocês homens aceitar isso ou não, elas são especiais. Porque quando a gente vai lá no interior, gente, muitas vezes, o trabalho da Emater, o meu trabalho, que é a área social, é o único trabalho que chega lá. É a única pessoa que vai lá ouvir os problemas delas, trabalhar com elas. Às vezes, é a única pessoa que está lá ouvindo os anseios, as dificuldades e os problemas delas.
e a gente faz a nossa parte. Então, é uma trajetória assim, ó, bonita, linda, com dificuldades, com problemas muitas vezes, mas uma coisa que eu acho interessante na matéria é as equipes, né? Quando uma está de cabeça baixa, o outro levanta, e a equipe é muito importante dentro da Emater. Acho que a Emater consegue dar essa volta, fazer 60 anos em função disso, de suas equipes, do seu potencial humano que ela tem. Obrigada a todos e vida longa, Emater! Agradecemos as palavras do Paulo e da Vera e a participação nesse dia tão importante. Da mesma dedicação com que realizaram o trabalho extensionista durante o período em que trabalharam em prol do desenvolvimento da agricultura familiar. O trabalho desenvolvido pela Emater visa o desenvolvimento rural sustentável das famílias do campo. Por essa razão, não poderíamos deixar de compartilhar esse momento com os nossos assistidos. Convidamos a senhora Sandra Pelé, representante das mulheres trabalhadoras rurais, a senhora Ema Molinari, agricultora assistida, o senhor Maurinho Mioto, presidente da Feira do Produtor, e o senhor Afonso Fávero, presidente do Conselho Agropecuário, para que passem aqui na frente. Convidamos a senhora Sandra e a senhora Ema para que deixem o seu depoimento. Bom, meu bom dia a todos e a todas que se fazem presente nesse ato comemorativo aos 60 anos da Emater. E hoje estar aqui dando depoimento e falando da Emater, com certeza não é difícil, com tantas ações e políticas públicas que a Emater desenvolve em prol de nós, agricultores. E eu tenho dois fatos muito importantes para contar para vocês aqui hoje, que aconteceram na minha família e que eles só aconteceram graças à presença da Emater. No ano passado, 2014, o Sebrae Nacional, ele lançou um concurso onde lá ele iria premiar agricultoras na categoria produtora rural. E eu fui indicada pela Emater. Não tinha muita vontade de ir lá contar a minha história e como que era a minha vida lá no meio rural. E aí a Tatiane, que também está aqui presente, me disse assim, mas como, Sandra, indicada pela Emater, não vai contar a história? Aí eu me desafiei, escrevi a minha história e contei como que é a nossa luta e como que é a nossa vida no meio rural. Falei de como são os nossos problemas sentidos e vividos lá. Contei também que para ser agricultora hoje, para nós não faltam desafios e precisa ter coragem. Aí eu fui a Porto Alegre junto com a Tatiane e eu recebi um prêmio do Sebrae Nacional como produtora rural na categoria prata. Isso graças a um acompanhamento da Emater, que se não fosse a Emater, com certeza nós agricultoras não teríamos recebido esse reconhecimento. Isso é ótimo, muitas pessoas me deram os parabéns, que bom que existe alguém pensando em valorizar nós, agricultores, que às vezes estamos lá esquecidos no meio rural. E agradecer também a Vera, que ela trabalha com nós, mulheres, ajudando nós que estamos lá no meio rural. Eu aprendi muito com a Vera e com certeza não só eu, que nós, mulheres que estamos no meio rural, precisamos ter voz ativa na propriedade. Nós precisamos estar lá, trabalhando e sim, fazendo diferença lá na nossa propriedade, ajudando, buscando e também tendo o poder de ajudar na parte financeira. E tem mais um fato importante que aqui eu quero contar para vocês, que quem se orgulha muito de falar, e talvez eu não seja a pessoa certa que está aqui hoje contando, com certeza seria o meu marido, Paulo César, que em 1980, graças ao acompanhamento técnico da Emater, lá na minha propriedade onde eu vivo hoje, que era do meu sogro, que hoje é falecido, o senhor Bonfilho Belé, hoje nós trabalhamos lá, eu e o meu esposo. Em 1980, a Emater propôs, ele e a sua família, a mexer no hectare de terra, graças ao acompanhamento da Emater. Foi feita uma análise de solo,
precisava calcário. Vocês imaginem, em 1980 ninguém tinha muita ideia do que era isso. Fizeram análise, colocaram o calcário, lavraram a terra com um único trator que tinha aqui na região de Frederico. Aí eles foram buscar. Depois a terra foi lavrada a boi, e eles lavraram a terra e plantaram milho grão por grão. Grão por grão era largado de 10, de 15 centímetros. E a Emater acompanhou, e o meu marido inclusive disse que os pés de milho eram de 2 espigas. E a Emater acompanhou todo o processo. E em 1980 eles colheram 160 sacas de milho num hectare de terra. Isso foi notícia em todo o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive depois o INCRA enviou uma medalha, que eu trouxe ela junto comigo, que o meu sogro ganhou do INCRA. Essa medalha aqui, produtor modelo 1980. Parabéns a Rafael pelo trabalho. Sendo a minha vez, muito obrigada por essa oportunidade. Meu bom dia a todos vocês. É um grande prazer, eu como agricultora, com essa idade, vim aqui falar da Emater. Vocês podem até não acreditar, mas é mais de 40 anos que eu participo da Emater. E a Emater, para mim, tem uma marca também com a Sandra. A Sandra marcou coisas mais recentes, maravilhosas. Eu quero dizer para vocês que eu nem lembro quantos extensionistas passaram, e eu passei pela vida delas e elas passaram pela minha. Graças à Emater, foi a única entidade que iniciou lá a ver agricultores. A maioria do povo, naquela época, nem lembrava que existiam agricultores. Na mesa deles, lá na cidade, eles não sabiam de onde vinha o que eles estavam comendo. Nem se importavam se isso tinha veneno ou se não tinha veneno, ou se era limpo ou se era sujo, ninguém importava. Mas há 60 anos surgiu a Emater. A Emater para fazer nós abrirmos os olhos, ver, como a Sandra falou, da maneira de produzir melhor, da maneira de produzir mais limpo, da maneira de produzir mais sadio, da mulher saber fazer uma coisa boa lá em casa. Eu também, como a Sandra, não tenho medalhas aqui, nem vim preparada, nem sabia. A Vera, a danadinha, me pegou de surpresa para falar aqui, mas eu tenho um prazer enorme, porque foi pela Emater que nós conseguimos se organizar um pouco como agricultor. Eu até hoje moro na agricultura. Depois da Emater veio o sindicato, a gente se integrou, sindicato e Emater, temos uma parceria muito boa. Eu participo do sindicato, participo aqui da Emater. Quero parabenizar a Vera, todos os trabalhadores daqui que foram citados, e dizer que sem a Emater, sem o Sindicato dos Trabalhadores, nós, lá na colônia, estaríamos abandonados. Mas graças a essas entidades, e a gente sabe que a cada dia eles estão mais afiados, né? E estão entendendo também melhor esta integração entre agricultor e cidade. Isso faz crescer, não faz crescer só a cidade, nem só a agricultura, faz crescer o autoestima do agricultor, porque ele sabe que ele está lá produzindo, ele tem que produzir de boa qualidade, e as pessoas valorizam. O que é mais importante hoje, a Feira do Produtor, aqui que tem alguém representando, eles vão lá com seus produtos e vendem. Por quê? Porque o conhecimento, essa integração da cidade do interior, começamos a ver que a Feira do Produtor é uma grande coisa. E isso nós queremos agradecer imensamente a Emater. E para não me prolongar, que eu sei que o tempo é curto, eu quero dizer parabéns à Emater, parabéns a todos aqui presentes que se envolvem em prol de nós, agricultores. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora Sandra e da senhora Ema e a presença do senhor Mauri Mioto e do senhor Afonso,
Assim como agradecemos a todos os agricultores familiares da região e do Estado que com dignidade realizam um importante trabalho de produzir alimentos para toda a população gaúcha. Muito obrigada. Representando todas as parcerias da Emater, convidamos o prefeito de Frederico Westphalen, Roberto Ferim Júnior, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Poder ser o mais objetivo possível, até porque poucas vezes me deu tanta responsabilidade de falar pelas palavras das pessoas que falaram que me antecederam, né? O Paulo disse que não tinha o dom da palavra, mas nós vimos que o histórico, às vezes, quando a gente substitui um discurso, Friso, e se me permite, em teu nome, cumprimentar a todos os colaboradores da Emater, quando a gente substitui um discurso pelo testemunho, a gente sabe que as palavras com o coração, elas reproduzem de fato e atingem o objetivo, o Mário, nosso adjunto aqui, ex-prefeito de Iraí, e atingem o objetivo de fato que se quer, demonstrar a importância do Emater, a valorização que a comunidade do interior dá para o trabalho que o Emater se envolve. O presidente Paulo, em teu nome também, cumprimentar todos os vereadores que aqui estão presentes, eu vejo o vereador Júnior, e dizer que de uma forma muito especial, o poder público, falando carinhosamente da Emater Municipal, são 60 anos do Emater. Olha que fato curioso. E 56 anos em agosto da Emater Municipal. Frederico foi um dos primeiros municípios a contar com um escritório da Emater. 56 anos de 60 anos de história. Isso demonstra que o desenvolvimento que nós temos hoje da economia, do setor primário, como cidade, do setor que a gente considera tão importante para a economia do município, tem uma história, tem uma construção, e aqui nós queremos destacar, porque se hoje nós estamos nesse espaço, e todas as vezes que eu fizer uso da palavra, nesse ano e meio ainda que tem pela frente, dentro desse espaço aqui, eu não posso deixar de citar o Hélio Pacheco, que aqui está presente, porque se hoje, Simônia, numa discussão que nós estávamos, da onde que nós começamos uma luta, lá em dezembro de 2012, quando já tinha o resultado do pleito eleitoral, que nós queríamos, né, Pacheco, conquistar a Emater regional, e no escritório da Emater municipal, com o presidente Lino na época, nós tivemos a possibilidade de nós precisávamos de um espaço, e a cooperativa aguentou, matou no peito isso com o presidente por um período. Hoje a Emater municipal é um trabalho muito forte com a Secretaria de Agricultura, desenvolvendo políticas de parcerias. Nós tivemos um espaço da agricultura familiar, e aí eu não posso deixar de destacar desse espaço, porque a Emater, em duas oportunidades que eu acompanhei, logo posterior à Expofred, e na semana retrasada, quando eu estive com o ministro da Saúde, referente à UPA, numa audiência dentro do Senado, onde as duas manifestações da senadora Ana Amélia, ela cita o trabalho da Emater, que chamou a atenção dela, das vassouras que ela presenciou na feira. Por que eu cito isso agora? Porque além de todo esse trabalho, tem um trabalho social. A parte de saneamento, a gente sabe o quanto isso é importante para o interior. Um dos primeiros a plantar um milho híbrido, né, Paulo? E quanto isso representa de fazer uma colheita onde tu tinha antes 30 sacos por hectare, daqui a pouco surgir para quem é engenheiro agrônomo aqui, o Peuvezan, né, tu daqui a pouco ter uma oportunidade de 140, 160 sacas. Esse trabalho da Emater fica um reconhecimento, um agradecimento de todas as instituições aqui a qual eu represento, as universidades, o poder público, executivo, legislativo, de um agradecimento e reconhecimento ao trabalho que cada um de vocês desenvolve. E realmente, quando a gente presencia uma entidade onde todos têm o orgulho de usar o uniforme com o emblema no peito, como vocês têm, com o orgulho de usar o crachá com a escrita Emater, eu tenho certeza que no íntimo de vocês são hoje parabenizados, cumprimentados pela comunidade, pelo que vocês representam para a sociedade do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul é polo, tem esse setor desenvolvido no interior, fruto de muito empenho, dedicação e trabalho que cada um de vocês desenvolve. Parabéns. Agradecemos as palavras do prefeito Roberto Ferim Júnior e passamos ao pronunciamento do gerente adjunto do Escritório Regional de Frederico Westphalen, Mário Coelho da Silva, que hoje comemora 34 anos trabalhando pela extensão rural no município de Iraí, para falar em nome da Emater. Bom dia a todos. Com a permissão do gerente Friso, a gente passou essa incumbência, depois de tantas palavras bonitas, interessantes, para esse momento tão importante para nós,
que trabalhamos com a cabeça, com os braços, com as pernas e muito com o coração. Isso é coisa de extensionista. 6 décadas de muito trabalho, inúmeras conquistas, algumas dificuldades. Assim podemos definir a trajetória da extensão rural do Rio Grande do Sul. Prestamos um serviço especializado à agricultura familiar gaúcha e regional, cada vez mais social. A Emater ensina e inclui produtores de todo o estado, sempre expandindo suas atividades para melhorar a vida da família rural. Começou com 1.500 famílias em 1956, no primeiro censo de famílias assistidas. Hoje são mais de 226 mil famílias atendidas em 494 municípios. Além da assistência técnica e extensão rural, as nossas equipes atuam diuturnamente no fortalecimento da agricultura familiar, inclusão social e na qualidade de vida das famílias do meio rural. Um grande desafio da nossa instituição é proporcionar aos pequenos agricultores o acesso ao conhecimento e às tecnologias que tornem a sua produção mais limpa e eficiente. Todo esse legado foi construído a muitas mãos e com muito suor. Vamos continuar fazendo a velha e a boa extensão rural. A extensão rural que levamos às famílias agricultoras muitas vezes muda suas vidas, e nós, extensionistas, dedicamos grande parte de nossa vida a essas pessoas. Isso é o que faz a diferença, faz com que nosso trabalho se torne emocionante. Ao longo de sua história, a Extensão Rural do Rio Grande do Sul participou, promoveu intervenções no processo da evolução social e econômica no meio rural, chegando aos dias atuais, apoiando, orientando famílias, suas organizações e municípios na identificação dos recursos e potencialidades de desenvolvimento, sempre sendo o elo entre a instituição de pesquisa e os produtores e suas famílias, transformando o conhecimento gerado para uma linguagem de compreensão mútua, dentre outras ações através das quais a Emater participa na solução dos problemas, destacam-se a operacionalização junto ao público e parcerias, políticas públicas que sejam elas vinculadas ao município, ao Estado e ao governo federal, prestando um serviço na elaboração de projetos de crédito, elaboração de laudos, perícias, proagros, enfim, e tantos outros. Orientações voltadas para a qualidade de vida, saneamento básico, habitação, qualidade da água, qualidade dos alimentos, dieta equilibrada e muito mais. Inclusão social, orientando sobre os direitos previdenciários, acesso aos serviços de saúde, assistência social, organização comunitária, enfim, tudo aquilo que o produtor precisa, nós temos assessoria capaz de criar ou encaminhar os meios de solução aos seus problemas, cuidando especialmente da família e do seu meio de vida. Os recursos disponíveis, o principal recurso estratégico da Emater é o conhecimento, sendo o capital humano responsável pela inovação e geração desse conhecimento. O capital humano representa toda a capacidade, conhecimento, habilidade e experiências individuais dos seus funcionários. O capital estrutural, organizacional, serve de apoio ao capital humano, responsável pelas ações extensionistas e abrange a operação dos sistemas físicos utilizados para gerar, transmitir, armazenar e dialogar em torno da pluralidade de conhecimentos com o público beneficiário de nossos serviços. O que distingue a Emater, além das atribuições alicerçadas nas necessidades para as quais foi instituído o Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil, e ainda persiste a Emater do Rio Grande do Sul, busca o desenvolvimento sustentável e aplica no desenvolvimento harmônico do campo social, econômico e ambiental, fortemente vinculados. Essa contribuição será relevante à estrutura da Agência Nacional de Extensão Rural, empresa que será consolidada a nível do governo federal, na esperança de melhorar o apoio às Ematers dos estados. Alguns dados históricos relevantes
Em 1956, a Emater tinha 11 escritórios municipais. Em 2015, tem 494 escritórios municipais e 12 escritórios regionais e um escritório central em Porto Alegre. Em 1956, a Emater assistia 1.550 famílias. Esse foi o primeiro relatório. Em 1980, assistia 63 mil famílias. E em 2014, assistiu 226 mil famílias. A produção de grãos do estado do Rio Grande do Sul, considerando trigo, milho, feijão, arroz e soja, no ano de 1955 era 3 milhões de toneladas. Em 1980 passou a 12 milhões de toneladas. E em 2014 passou a 28,5 milhões de toneladas. A produção de leite, atividade mais planejada hoje pela extensão rural e mais trabalhada, em 1980 era de 1,2 bilhões de litros. Em 2014 é 4,5 bilhões de litros. Trabalhos estes que tem a mão da Emater. Orgulho-me de ter ajudado a construir essa história e com muita satisfação que hoje completo 34 anos de serviço prestados a essa instituição. Eu e o meu colega Groto também, né? Entramos no projetão. Quando iniciei na Emater, não era como hoje. Não tínhamos recursos. Tínhamos apenas uma moto, que era o nosso meio de locomoção para visitar as famílias. Mas muita disposição e vontade de realizar o nosso trabalho. Tínhamos que implantar um serviço, na época, para nós, lá no município de Iraí, desconhecido, gratuito, e precisávamos conquistar a confiança dos agricultores e suas famílias. Tudo isso faz parte das nossas atividades realizadas em prol das famílias. Afinal, nos tornamos amigos, conselheiros, levando coragem e apoio a essas pessoas que permanecem e evoluem nas atividades rurais, que é esse o nosso foco principal. Gostaria, nesse momento, em nome do meu gerente Friso, em meu nome e em nome da equipe do nosso regional, agradecer a todos os presentes nesse evento, especialmente as entidades parceiras, que são o suporte do nosso trabalho, que nos ajudam a efetivar o nosso trabalho no dia a dia. Parceria sempre, esse é o nosso lema. E todos são nossos parceiros, especialmente vocês que estão aqui. Um agradecimento especial à imprensa. E para finalizar, conclamo a todas as lideranças que se fazem presentes nesse momento, para que fiquem vigilantes e nos ajudem a defender a manutenção da Emater Ascar, no mínimo por mais 60 anos, no mínimo. Também gostaria de estender um agradecimento especial a todos os colegas de trabalho que organizaram este belo momento para confraternizarmos os 60 anos de nossa instituição, que muito nos orgulha de fazer parte dela. Obrigado a Deus e a todos vocês por estarmos aqui. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do gerente adjunto do Escritório Regional da Emater, Mário Coelho da Silva. Homenageando os 60 anos da extensão rural, o presidente do Sicredi Alto Uruguai, Eugênio Poltronieri, para a entrega de uma placa aos gerentes do Escritório Regional, Francisco Friso e Mário Coelho da Silva. Hoje é dia de celebrar os 60 anos da extensão rural no Rio Grande do Sul. O trabalho desenvolvido pela Emater vai além da assistência técnica. A Emater desenvolve um trabalho social com as famílias do campo e da cidade. E nada melhor do que comemorar essa data especial com pessoas especiais que também fazem parte do nosso dia a dia. Parabéns pra você!
esses alunos são do Promenor, então, um trabalho que a gente também desenvolve lá, e quiseram trazer, então, a sua homenagem, representando, então, todos os alunos do Promenor e os trabalhos sociais que a Emater realiza. Agora, continue. Então, agradecemos os professores e os alunos do Promenor, Frederico Westphalen, por esse gesto de carinho. E agradecemos a presença de todos neste dia tão importante para todos nós. O café continuará servido, fiquem todos à vontade.